Tem a situação de Silas Câmara, o processo dele prescreve hoje, né? A questão da rachadinha, aquele caso que a gente vem tratando já há algum tempo, e tem novidade em relação a isso, que acabou sendo um acordo com a Justiça. É isso, Rose? Podemos falar primeiro sobre este assunto? Podemos sim falar, nós estamos acompanhando esse assunto desde o início aqui na Band News, dando inclusive muitas informações de primeira mão, portanto, nossa obrigação dar o desfecho que saiu ontem, nas últimas horas do dia anterior à prescrição deste caso. Vamos lá, Rosa, a gente pode continuar então aqui trazendo esses detalhes. Eu vi que você inclusive postou nas suas redes sociais, né, detalhes, inclusive com prints do STF. Acho que é interessante a gente explicar para os nossos ouvintes essa questão. Pois bem, Rafael, como a gente tinha tratado, inclusive, esta semana, tudo caminhava para a prescrição. O que nós estamos falando é uma acusação que foi levantada contra o deputado federal amazonense, um dos principais representantes da bancada da Bíblia, acusando a PGR de que ele havia se apropriado indevidamente, o famoso roubo do dinheiro público, de recursos que deveriam ter sido pagos para funcionários do gabinete dele. Vale ressaltar que, por diversas vezes, o deputado federal Silas Câmara negou que houvesse cometido esse tipo de crime, negou em entrevistas, em posicionamentos, em vários momentos, inclusive aqui na Band News Manaus. Pois bem, o caso avançou, há cerca de 30 dias a gente trouxe aqui, o STF colocou 5 votos contundentes em relação a reconhecer que houve sim um desvio dos recursos públicos em benefício próprio de Silas Câmara. E esse julgamento contava com 5 votos pela condenação, faltando apenas um para que houvesse uma condenação. E o risco real do deputado federal Silas Câmara era terminar este processo com uma sentença de prisão. Ele ia ser preso caso houvesse um voto a mais pela condenação dele. Aí o que aconteceu, que todo mundo sabe, houve um pedido de vista. O pedido de vista do ministro André Mendonça, naquela ocasião, já fazendo uma defesa de uma espécie de acordo com o Ministério, com a previsão de acordo com o Ministério Público Federal, em que o Silas, o réu, se confessasse o crime, se admitisse o crime, poderia se beneficiar aí desse tipo de chancela de que não havendo a condenação, mas devolvendo dinheiro para o recurso público. Esse é o resumo da história. Aquilo ali foi muito mal recebido pelos ministros, muitos se posicionaram, inclusive dizendo que o que estava acontecendo naquele momento era um caminhar para a prescrição, porque o pedido de vista não dava nenhuma obrigatoriedade de compromisso de quando aquele processo voltaria à pauta. E foi o que aconteceu. A gente viu aí a última pauta do STF, nada do processo na pauta e o caminho natural seria a prescrição. Fazendo esse resumo, chegamos ao ponto final ontem, por volta de 10 horas da noite, aqui em Manaus, portanto bem adiantado em Brasília, 1 hora a mais, saiu uma postagem no Twitter do STF, dando a indicação do ministro Barroso sobre isso. Aí eu me permita, Rafael, se você quiser, você, por favor, leia o tweet do STF. Eu coloquei na sequência nessa postagem que eu imagino que o Arthur tenha encaminhado para você. Eu vou te pedir um segundinho para abrir aqui. Eu não estou com essa postagem aberta, mas já abro rapidamente aqui na rede social para a gente ler aqui então esses prints do STF que eu vi que você colocou em sequência. Pois bem, está aqui disponível, vamos lá. Noticiário STF. O ministro Barroso homologou acordo firmado entre a PGR e o deputado federal Silas Câmara, réu em ação penal no STF pela chamada rachadinha, aí tem aqui entre parênteses, AP 864. No acordo, o parlamentar se comprometeu ao pagamento de multa de R$ 242 mil em até 30 dias. Barroso havia votado pela condenação no crime de peculato a uma pena de 5 anos e 3 meses de prisão, mas o julgamento foi interrompido por pedido de vista. Na ocasião, Barroso ressaltou que a prescrição ocorreria a partir de 2 de dezembro de 2022. O ministro afirmou que entende não ser cabível acordo nesses moldes após o recebimento da denúncia, mas que, a um dia da prescrição, abre aspas, o acordo se apresenta como a via mais adequada para minimizar os prejuízos ao erário, fecha aspas. Silas Câmara foi acusado pela PGR pelo desvio de recursos da Câmara destinados ao pagamento de assessores em 2000 e 2001 e por ter nomeado como servidores públicos empregados que prestavam serviços particulares. Esse, então, é o post aqui do STF, Rose. Então, quando o ministro diz, olha, o STF diz que o ministro, provavelmente o Barroso determinou que se posicionasse dessa maneira, o ministro afirmou que entende não ser cabível acordo nesses moldes,
após o recebimento da denúncia. Esse acordo não caberia, sabe, um jogo de tabuleiro, quando você passa na casinha anterior, você não pode mais voltar a usufruir, porque você não usufruiu naquele momento anterior do jogo. Não poderia acontecer, isso que o ministro Barroso está falando. No entanto, ele fala que, mas a um dia da prescrição, o acordo se apresentava como a via mais adequada para minimizar os prejuízos ao erário. Olha, em tese, o que a Justiça deveria fazer é reparar aquele dano no sentido de que o crime não fique impune, né, que este crime não sendo impune, tanto ele seja reconhecido como um crime e que o réu receba uma condenação, uma reprimenda, inclusive de correção, né, que serve como correção para que ele não volte novamente a cometer este crime. Mas isso, no entendimento do ministro Barroso, a um dia da prescrição não era mais possível. A única possibilidade, dentro do que se havia apresentado no contexto desse julgamento, era ressarcir o erário, o dinheiro que havia sido desviado, sinônimo que é muito utilizado, né, por esse grupo aí todo, roubo. Então, esse dinheiro deve voltar para os cofres públicos. Era isso que podia ser feito e foi isso que o ministro fez. Não entendia, mas abriu essa possibilidade. Eu tive acesso rápido aqui à decisão, e é isso que ele fala no finalzinho da decisão, Rafael. Eu até mandei um print aí para o Arthur, se for possível que ele coloque o último print que eu mandei para ele. Ele fala que o réu confessou formalmente os fatos descritos. Bom, não é aqui nesse trecho não, esse aqui trecho eu vou já tratar ele, mas ele fala no finalzinho da decisão que é um caso específico para situações em que haja já, assim, esteja prestes a prescrever. Não é um caso possível em qualquer situação ou em qualquer processo, como algumas pessoas temiam, né? Que o STF estivesse abrindo um precedente, qualquer pessoa prestes a uma condenação, em qualquer momento do processo, pudesse usufruir deste benefício para fugir da condenação, pagar um dinheiro que havia sido desviado, devolver aos cofres e fugir da condenação. O ministro Barroso, na decisão, no finalzinho, na decisão de acordo, que reconhece o acordo, ele diz, olha, esse caso é específico para algo que estava prestes a acontecer, estava às vésperas da prescrição. É essa situação.